Olha, Roberto, trazendo aqui as informações, já está na linha com a gente, o Roberto. Está na linha com a gente aqui o Edmar, ele que comandou a MP, Associação dos Municípios do Paraná, e que deu tanta visibilidade para essa entidade, para essa associação que representa os municípios aqui da região e de todo o estado do Paraná. E ganhando destaque também, até na Confederação Nacional dos Municípios, pela importância que ganhou a MP, Associação dos Municípios do Paraná. O Edmar vai deixando, né, a MP, mas com um legado importante, com o Miqueleto empossado, que também vai continuar esse trabalho. Edmar, primeiramente, bom dia. Bom dia, meu caro Berimbau, bom dia a todos os ouvintes, da Rádio Nova Era, falar com todo, né, o Vale do Ivaí, também com o Paraná e o Brasil e o mundo, que hoje a internet e as plataformas digitais aproximam a gente aí, né, de todos os lugares do mundo, né? Mas em especial, Berimbau, quero abraçar toda a população do Vale do Ivaí. Agora, Edmar, nessa saída sua da MP, depois desse trabalho importante, aproximando inclusive os prefeitos do governo do estado, da secretaria dos ministérios do governo federal, o Edmar sai e deixou um balanço muito positivo, né? Olha, Berimbau, a gente assumiu a Associação dos Municípios, né, no ano de 2023, e eu tive a oportunidade de ser vice-presidente, né, do Darlan, e também fui vice-presidente do Júnior Weiler. E o Edmar presidente, e agora a gente passa, né, a MP, né, para o Marcel Miqueleto. O que a gente fez quando assumimos, junto com o Darlan? Nós fizemos um planejamento, né, que duraria 8 anos, esse planejamento, para que a gente pudesse sanear, né, todas as pendências, né, da MP, porque nós tivemos a perca, né, da nossa sala comercial. Nós tínhamos uma ação gigante que acabou tendo aí, a sala da MP foi hipotecada, né, foi penhorada e foi automaticamente dada como pagamento, e mesmo assim ficou uma quantia, um volume muito grande. E o que era esta ação que a MP teve? Foi uma ação no qual nós entramos a favor dos municípios. Naquela oportunidade, né, no governo, em 2004, 2005, tinha uma diferença de ICMS, e com a ação da MP, naquela época o governo do estado do Paraná pagou os municípios, ou seja, a ação foi vencedora, porém ficou a sucumbência, né, os honorários advocatícios, e no qual somaram, né, na época era 22 milhões em 2005, quando saiu isso. Então, nos dias atualizados até o montante, daria quase 80 milhões e nós ficamos com custas processuais, com sucumbências, né? Porque a MP, ela foi depositada para os municípios, ela no polo passivo, ela ficou como ilegítima, então teve que honrar com isso. Isso aconteceu, nós assumimos, e naquele momento nós fizemos um planejamento com o Darlan, depois era a nossa possibilidade era o Júnior Veiga, o Edmar e agora o Marcel, e a gente conseguiu fazer esse pagamento dessas pendências, e que no qual foi possível, mesmo pagando, honrando, mas a gente também juntar um bom valor, Berimbau, para que a gente possa construir a nossa sede, para que a gente possa ter endereço próprio, né? Para que a MP possa ser a casa do municipalismo, para atender os prefeitos, vice-prefeitos, mas também seja dos vereadores e dos consórcios públicos. Então nós já fizemos um projeto, são 3 andares que serão construídos, o governo do estado já cedeu, né, o terreno, e que no qual, com esse valor que nós estamos juntando, com esse caixa, para que a gente possa iniciar essa obra e assim também ter, né, o nosso endereço, né? Como diz, a gente ter um local para a gente ficar e para a gente possa capacitar, orientar, treinar, e automaticamente foi um grande legado que nós conseguimos no meu mandato saudar tudo isso e ao mesmo tempo também dar início a um outro planejamento, que é a construção da nossa nova sede, viu, Berimbau? O montante que ficou em caixa me parece que é 4 bilhões, ô Edmar? São mais de 4 milhões de reais, né, que estão aplicados. Nós temos um montante aí já em aplicação financeira. Os rendimentos hoje, só com as aplicações financeiras dentro da MP, ultrapassa o valor de 35 mil reais mensal. Então tudo isso nós estamos juntando, Berimbau, mais as mensalidades dos municípios, mais os cursos, né, os eventos que a gente faz como o Emupar, que também dá um saldo financeiro à entidade,
para que a gente possa dirigir, não apenas na construção, mas também que a gente possa continuar atuando, né, juntamente com a imprensa, que a gente possa continuar atuando com as prefeituras, que a gente possa estar atuando com os servidores, para que a gente possa estar presente nas entidades regionais, ouvindo as pautas, reivindicações, e que a gente possa direcionar as prioridades, porque o Paraná tem muitas vocações e a gente também tem desafios em Brasília. A gente tem pautas em Brasília que, mesmo eu sendo secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios, mas a gente precisa, né, da MUV, a gente precisa das entidades regionais, da entidade estadual, que é a MP, que junto com a CNM, para que a gente possa ter mais autonomia e a gente possa colocar mais recursos para os prefeitos municipais. Fazer com que os recursos que hoje são concentrados em Brasília, ou seja, a cada R$100 arrecadados, R$60 fica com a União, R$23 vem para os estados e apenas R$17 para os municípios. E nós trabalhamos para que a gente possa mudar isso. Com a reforma tributária e com a eleição do comitê gestor do IBS, que nós vamos ter agora nos próximos dias, automaticamente vai representar mais força aos municípios, mais autonomia, garantir direitos e que a gente possa lutar cada vez mais pela agricultura forte, que a gente possa ter mais saúde, para que a educação tenha melhores indicadores e para que os municípios tenham mais dinheiro para alavancar e promover políticas públicas que dão resultados aí a toda a nossa população. E Edmar, a gente às vezes não consegue entender porque nos municípios que as obras acontecem, que o prefeito sabe ali da sua necessidade, e o dinheiro vai para o governo federal. Tá certo que o governo precisa de um montante, porque tem toda uma máquina, né, que ele tem que gerir, mas seria muito importante que se a gente tem um pouquinho mais que vem para os municípios, isso faz uma diferença grande e o prefeito não precisa ir lá reivindicar o dinheiro que é dos impostos da sua própria comunidade. Então mudaria a realidade de tudo, né? Com toda certeza. A prova disso, Berimbau, nós, este ano, por exemplo, os municípios aí do Vale do Ivaí, como também do Paraná e do Brasil, vão ter 3% de adicional no FPM. Foi conquistas que nós iniciamos lá em 2007, 2014, e nós implantamos já agora também nesse ano de 2000, né? A partir de 2022, nós já tivemos isso. Só para ter uma ideia, Berimbau, o que significa na prática, um município que recebe 0,6, tipo Cruz Maltina, vamos pegar um exemplo prático aí, Cruz Maltina, né, que é 0,6. Este ano, o prefeito Maurício, ele terá mais de 2 milhões e 100 de adicional no seu FPM. São mais 2 milhões que vai atender aquele município. Então essa é a nossa pauta. Além disso, nós conquistamos redução da alíquota do INSS. Berimbau, os grandes clubes de futebol que tem hoje no Brasil, eles recolhem uma alíquota de 5%. Não é justo que os municípios recolham 20%. Os municípios é gerador de políticas públicas, é gerador também de serviços, é gerador de empregos. Não é justo que um clube de futebol, que o meu respeito, que eu também sou torcedor, mas que pague 5% e os municípios paguem 20%. Qual que é o benefício que um clube desse socialmente possa produzir? E os municípios produzem isso. E nós conseguimos reduzir essa alíquota, que o ano passado era 8%, e esse ano está em 12%. Só isso tem uma economia de mais de 700 milhões para os municípios do Paraná. 700 milhões que fica na conta das prefeituras para atender aí o seu planejamento, o seu orçamento, atender as demandas do município. Mas o que mais me chama a atenção, inclusive a semana que vem eu estou indo a Brasília, esse mês nós temos a Marcha dos Prefeitos, que começa dia 19 de maio, e nós temos aí a isenção do imposto de renda, Berimbau. Somente com a isenção do imposto de renda, nós vamos lutar lá em Brasília para que o governo federal faça a compensação, porque eles promoveram de maneira justa, e até nós concordamos com isso, isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
É muito importante isso. Porém, esses R$ 5.000 que o governo isenta, grande parte são funcionários públicos municipais. E aquele imposto de renda, que nós conquistamos isso através da Constituição, era imposto de recursos direto para os municípios. Então, os municípios deixou de arrecadar esse imposto de renda, que era um imposto direto na sua fonte, e aqueles que têm um valor maior do que essa alíquota é recolhido direto para a União, que compõe o SPM. Então, nós vamos ter uma perca direta no imposto de renda retido e vamos ter, né, uma queda também no imposto de renda que faz a composição do SPM. Então, hoje aqui no estado do Paraná, são 400 milhões que deixarão de ser retidos, né, pelos prefeitos, e mais 420 milhões que serão aí, que é recolhido para a União, que compõe o nosso SPM. Então isso, Berimbau, é a minha pauta, é o meu desafio, é a minha luta em defesa dos municípios, dentro da Confederação Nacional dos Municípios, e também como presidente da MP, que nós finalizamos agora e deixamos para o Marcelo. Essa união dos prefeitos, essa união dos vice-prefeitos, dos vereadores, das lideranças e de vocês, como a Rádio Nova Era, que é companheira dos municípios, que sabe, Berimbau, que tudo acontece nas cidades. Sem dinheiro os municípios não crescem. Sem dinheiro a gente fica mendigando, pedindo esmola. E nós queremos no Brasil ter um pacto federativo de distribuição de maneira correta. Vem aí a reforma tributária. Nós conseguimos aprovar, junto com os deputados, com o Congresso. A reforma tributária ela é importante para o Paraná, ela é importante para o Vale do Ivaí, ela vai dar mais dinheiro, mais valor, porque na reforma tributária a gente vai ter justiça de saber que o Brasil somos de todos, de maneira igualitária. Além da reforma tributária, Berimbau, nós temos hoje uma luta muito grande, que é a questão dos royalties. Os royalties que nós aprovamos a Lei 12.734, e que depois o Rio de Janeiro, são de 24 municípios no Brasil que detêm esse valor dos royalties, pela exploração do petróleo e também do gás, e que no qual nós queremos que a ministra Carmen Lúcia, que deu a liminar, faça um julgamento de mérito. Inclusive, a semana passada teve, né, uma interpretação do embargo de declaração feito pelo Estado do Rio de Janeiro contra o acórdão que o Tribunal de Contas da União deu favorável aos municípios. Já foi julgado improcedente esses embargos, e nós estamos muito confiantes que a ministra Carmen Lúcia possa julgar o mérito. Isso, Berimbau, significa 110 bilhões a mais para os municípios do Brasil. Um exemplo prático que já dei, como Cruz Maltina, ele terá de uma vez só quase 7 milhões de reais desses royalties que estão suspensos, que estão num fundo e que no qual os municípios não têm acesso. Então a nossa luta é a favor da população, é a favor das pessoas, para que a gente possa desenvolver a vocação local, mas que as demandas regionais e as prioridades estaduais lá em Brasília eu possa ter devidamente uma atuação forte em defesa de todos vocês aí do Vale do Ivaí. Perfeito, Edmar, muito bom, e é um trabalho importante. A gente sabe também que com a eleição do Miqueleto, o Edmar continua lá na Confederação Nacional dos Municípios. Todos esse projeto, esses planos, essas ideias, elas vão continuar sendo trabalhadas, né, Edmar? Com toda certeza, né? Eu fui eleito secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios, e foi um momento muito importante que o Paraná assume o protagonismo do municipalismo do Brasil. E isso também permite, porque na Confederação Nacional de Municípios, ô Berimbau, pode ser ex-prefeito, né? E basicamente a gente prioriza por ser ex-prefeito, porque lá em Brasília, imagine você, o prefeito de uma cidade aí do Vale do Ivaí ser presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Ele passaria em Brasília praticamente, né, o mês inteiro. Enquanto isso, o seu município também precisa do prefeito para despacho, né, para trabalho. Aqui mesmo no Paraná, que é um prefeito, já tem que conciliar a agenda. Então, na Confederação, até 2027, eu ainda seguirei como secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios. Em 2027 tem eleição. Eu já coloquei o meu nome à disposição
dos prefeitos do Paraná e do Brasil, que são prefeitos que votam. Eu tenho andado o Brasil através da Confederação, junto com a Confederação, para que a gente possa levar também esse método eficiente que nós implantamos aqui na Associação dos Municípios do Paraná, que através da CNM a gente também possa disponibilizar para todos os prefeitos do Brasil e que no qual a gente possa ter um paranaense, né, comandando essa importante entidade. Claro que tem o presidente Paulo, que é um homem honrado e que tem um legado do municipalismo, né, eu aguardo essa posição, não podemos ter choque e nem também disputas de interesses pessoais. A pauta municipalista tem que estar acima de tudo esses enfrentamentos e que no qual o presidente Paulo também tem o meu apoio, mas lá em 2027, tendo a possibilidade, com toda certeza, serei candidato para que a gente possa seguir representando o Paraná e defendendo de maneira muito forte os municípios. Até porque, Benimbal, eu já fui 2 vezes vereador e fui 4 vezes prefeito. 2 vezes vereador na nossa Santa Cecília do Pavão, 4 vezes prefeito. Isso me dá toda a experiência, mas também me dá toda a angústia. Eu carrego comigo todos os problemas, os enfrentamentos que os prefeitos, que os vereadores, que os vice-prefeitos têm no município. Porque eu vivencio o municipalismo não apenas na fala, não apenas como bandeira, mas vivo o municipalismo porque fui gestor municipal, porque já enfrentei e venci muitas das dificuldades que hoje os prefeitos estão aí atravessando. Edmar, queria agradecer pela sua participação, parabéns pelo trabalho à frente da MP e aqui esse último encontro que aconteceu, essa reunião com os prefeitos e aí nós tivemos a posse, a gente percebe a credibilidade que a MP ganhou, né, com a presença do governador, de lideranças importantes, de deputados, prefeitos de toda a região, né, tendo interesse de participar. Então parabéns ao Edmar e dizer que nessa batalha aí nós estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço a todos da Nova Era, foi um momento muito rigoroso para todos os municípios do Paraná, presença do governador, presença dos senadores, presença de deputados, prefeitos, palestras importantes, técnicas, expositores que também levaram ferramentas de gestão aos municípios. Isso permitiu que o EMUPAR é o maior encontro de municípios da região sul do Brasil e que no qual a MP é a grande protagonista. Obrigado a você, cumprimentar aqui o meu amigo o vereador Gustavo, aí da nossa querida Borrasópolis, né, o nosso vice-prefeito, o nosso prefeito aí de Borrasópolis, todos vocês, e o Benimbal, você é um grande amigo, você é uma pessoa que tem essa imparcialidade e que usa essa importante emissora, como também o seu blog, como instrumento de divulgação, como instrumento de manifestar esta grandeza que é o nosso Vale do Ivaí. Então, para você também, meus parabéns, sucesso a todos aí, e sempre estarei aqui, viu, Benimbal, à disposição de vocês, do municipalismo e também dos nossos paranaenses. Sucesso, muito obrigado e Deus abençoe na caminhada, tá bom? Um abraço, Benimbal, tudo de bom. Tudo de bom. Falamos então com o Edmar, importante entrevista aqui com o Edmar Santos, ex-prefeito de Santa Cecília, que até então era o presidente da MP, Associação dos Municípios do Paraná, agora está na Confederação Nacional dos Municípios, deu uma notícia para a gente aqui que vai concorrer, né, à presidência da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que é uma importante entidade que tem representado os municípios de todo o Brasil.